vocês. Sou a professora Conceição Alencar e começa agora a sua aula de língua portuguesa. Na aula de hoje continuaremos com o tema barroco. Hoje veremos um pouco sobre o barroco na Europa e no Brasil, falando um pouco sobre o contexto histórico, as características, os principais autores e faremos também algumas análises. Então vamos começar falando um pouquinho sobre o contexto histórico. O barroco dominou a cena artística durante todo o século XVII e seguiu até as primeiras décadas do século XVIII. O estilo predominou na Europa e na América Latina, porém apareceu em períodos diferentes em cada país. O barroco no Brasil tem início no final do século XVII. No país, essa tendência artística teve grande destaque na arquitetura, escultura, pintura e literatura. Na literatura, o marco inicial do barroco é a publicação da obra Prosopopeia, 1601, de Bento Teixeira. Na escultura e arquitetura, Aleijadinho foi, sem dúvida, um dos maiores artistas barrocos brasileiros. Então, vocês vão perceber que o barroco ele vai acontecer em momentos diferentes. Em cada país, ele vai acontecer em determinada época. Vocês sabem que a literatura ela leva muito em conta a questão do contexto histórico, todo o contexto político, econômico e, principalmente, o contexto social. Aqui a gente vai ter o grande marco na literatura em 1601, com o poema Prosopopeia de Bento Teixeira. E aí vocês vão ver os principais autores também desse movimento. Então vamos lá. Foi durante o período colonial que o barroco floresceu no Brasil. A capital, Salvador, foi transferida para o Rio de Janeiro. E com isso, o número de habitantes aumentou consideravelmente no país. Aliado à exploração de ouro, que passou a ser a principal atividade econômica desenvolvida, o aumento da população propiciou um forte desenvolvimento econômico. Então, vocês conseguem perceber aí toda essa mudança que vai ocorrendo, principalmente também nas atividades econômicas. E tudo isso influencia nas artes, vai influenciar na literatura, na música, na pintura, na arquitetura, na escultura. Então, tem uma influência direta. Então, vocês puderam perceber também que a capital sai de Salvador e vai para o Rio de Janeiro. Isso traz um aumento considerável à população do país e, consequentemente, vão trazer muitas mudanças, principalmente na ordem social. Então, a literatura ela vai ser uma maneira de trazer essas críticas sociais. E vocês vão ver com Bento Teixeira, com o padre Antônio Vieira, com Gregório de Matos, que era considerado boca de inferno, justamente por conta das sátiras que ele fazia. Então, vamos dar continuidade ao barroco. Com a queda das exportações de açúcar nordestino no mercado consumidor mundial, tem início o chamado ciclo do ouro. Nesse período, Minas Gerais passou a ser o grande foco, tendo em conta as jazidas encontradas no local. Foi ali que a arte barroca mineira começou a despontar com Aleijadinho na escultura e arquitetura e o mestre Ataíde na pintura. Então, vocês também podem observar que não é só na literatura, é todo um movimento, traz todo um movimento também na pintura, na arquitetura, né, em todas as artes em geral. E vocês percebem também que tem uma mudança no foco, tem uma mudança da atividade econômica. Aqui nós estamos agora no ciclo do ouro. Quem vai ficar em evidência não é mais Salvador, não é mais o Rio de Janeiro. Agora quem fica em evidência, Minas Gerais é que fica em evidência. As principais características do barroco literário brasileiro são a linguagem dramática, vocês vão encontrar uma linguagem cheia de sinestesia, de sentimentalismo, dessa sensação de ideias e esse contraste de todos esses sentimentos. O racionalismo, vão encontrar bastante, se vocês pegarem lá na Idade Média, a igreja ela tinha um domínio total, então tinha o quê? Nós tínhamos o teocentrismo. E aí quando vai partindo lá para o Renascimento, já vem o quê? Já vem o antropocentrismo, que coloca mais a ciência em evidência, que coloca o homem como centro. Então a gente tem o antropocentrismo e traz com ele o racionalismo. Nós vamos ter o exagero e o rebuscamento. A linguagem do barroco é uma linguagem muito rebuscada, uma linguagem muito culta. E o exagero vai ser marcado com a
hipérbole. O que é hipérbole? É uma das figuras de linguagem que tem o exagero intencional. Como assim o exagero intencional? As figuras de linguagem são recursos estilísticos que são utilizados para quê? Para dar ênfase, para chamar a atenção do leitor. Então, eles utilizavam como um exagero mesmo, mas de forma intencional, para chamar a atenção da sociedade, para chamar a atenção e também para denunciar algumas questões sociais. O uso das figuras de linguagem, nós vamos encontrar inúmeras figuras de linguagem. Nós vamos encontrar a metáfora, vamos encontrar o paradoxo, vamos encontrar a anáfora, anacoluto, hipérbato. Vamos encontrar muitas figuras de linguagem, a prosopopeia, a personificação, né? Então, se vocês perderam a aula anterior, dá uma olhadinha lá na aula sobre a linguagem do barroco. Nessa aula, a gente trata das figuras de linguagem. A metáfora, que traz aí uma comparação subentendida, o paradoxo, que é mais no campo das ideias, algo que seria meio sem lógica, sem nexo, traz o hipérbato, que é a inversão na ordem das frases, a antítese, que é o exagero intencional, a personificação, que seria o quê? Quando nós atribuímos características de seres vivos a seres não vivos, né? Então, aí já disse para vocês bastante figuras de linguagem. Se você perdeu essa aula, segue lá na plataforma Gonçalves Dias, no portal do estudante, que vocês vão encontrar a aula sobre figuras de linguagem do barroco. A união do religioso e do profano, como eu falei para vocês, eles estão sempre nessa dualidade, eles estão saindo do teocentrismo, indo ali para o antropocentrismo, mas eles estão ali ainda no meio. E aí o que eu faço? Eu sigo a religiosidade, eu sigo o profano, ora eles estão mais preocupados com o corpo, ora estão mais preocupados com a alma, ora eles estão mais preocupados em seguir e obedecer a Deus, ora eles estão mais preocupados em aproveitar as delícias da vida, né? Eles trazem até aquela frase que aparece no Renascimento e aparece também no Barroco, que ele diz carpe diem, aproveite o dia ao máximo, porque tudo é muito efêmero, é tudo muito passageiro. Então aproveite, porque amanhã talvez você não tenha mais. Traz essa fugacidade, né, de algo ser muito passageiro, muito rápido. A arte dualista dessa dualidade, o contraste muito marcado pelas antíteses, que são oposição, pares, opostos, a valorização dos detalhes, o cultismo mais no jogo das palavras e o conceptismo no jogo das ideias. Muito cuidado com esses dois conceitos. Quando vocês olharem cultismo e conceptismo, vocês já vão ter ideia que nós estamos relacionados a quem? Ao barroco. Cultismo, mais nessa questão das palavras, cultismo, culto, uma linguagem culta, uma linguagem rebuscada. Conceptismo vem de concepto, em espanhol, conceito. Então, mais no campo das ideias. Os principais autores e obras do Barroco no Brasil. Começando aqui com Bento Teixeira, 1561 a 1618. Nascido no Porto, em Portugal, Bento Teixeira é o autor da obra Prosopopeia, 1601, que inaugura o movimento do barroco literário no Brasil. Esse poema épico, com 94 estrofes, exalta a obra de Jorge de Albuquerque Coelho, terceiro donatário da capitania de Pernambuco. Então, é a obra que vai abrir o barroco no Brasil, né? Justamente com a obra Prosopopeia, vai inaugurar o movimento barroco no Brasil. Turma, imaginem vocês, 94 estrofes, né? Vocês estão aí chorando para fazer 30 linhas da redação. Naquela época era uma linguagem mesmo culta, uma linguagem rebuscada. Então, imaginem vocês escrever 94 estrofes, sendo que nessas 94 estrofes utiliza-se bastante as figuras de linguagem, o hipérbato, que era a ordem inversa das frases. Então, traz toda essa complexidade do homem barroco. O homem barroco é complexo, por isso ele vai produzir uma arte totalmente complexa. Não é aquele texto simples que você pega e entende logo de cara. Não. Algumas obras do barroco você precisa ler mais de uma vez para que você consiga realmente entender, para que você consiga ter uma compreensão melhor. Por quê? Porque dentro das obras estão cheias de características e detalhes que vão buscando até outras épocas e alguns recursos estilísticos que são bem utilizados como as figuras de linguagem. Fala das capitanias hereditárias, vocês lembram aí das aulas de histórias, né? Que o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, né? Então, tudo isso é colocado na obra de Bento Teixeira.
Gregório de Matos, nascido em Salvador. Gregório de Matos foi um dos maiores representantes da literatura barroca no Brasil. Sua obra reúne mais de 700 textos de poesia lírica, satírica, erótica, religiosa. Parte de suas poesias ironizava diversos aspectos da sociedade. Por isso ele ficou conhecido como Boca do Inferno. Imaginem vocês, olha o apelido que Gregório de Matos levou. Boca do Inferno. Então, por esse apelido que ele tem, vocês já conseguem perceber como era a obra de Gregório de Matos. Era uma obra muito marcada, muito pesada, muito carregada. E o engraçado de fazermos essa análise é que, ora, ele trazia esse conteúdo carregado, né, de erotismo, até um pouco de erótico, essa questão satírica, né, a sátira de criticar a sociedade, a sátira permeia toda a obra de Gregório de Matos. E, por outro lado, ele ia para a religiosidade, para os poemas sacros, né? Então, é uma mudança muito brusca. Ora ele está no religioso, ora ele está no profano, ora ele está no terreno, ora ele está no celestial. Então, existe um contraste muito grande na obra de Gregório de Matos. Manuel Botelho de Oliveira, 1636 a 1711. Nascido em Salvador, Manuel Botelho de Oliveira foi o primeiro brasileiro a publicar versos no estilo barroco. De sua obra poética, destaca-se Música do Parnaso, de 1705. Frei Vicente de Salvador, 1564 a 1636. Nascido próximo da capital baiana, o Frei Vicente de Salvador foi historiógrafo e o primeiro prosador do país. Teólogo de formação, estudou na Universidade de Coimbra e, de volta ao Brasil, exerceu os cargos de cônego, vigário e franciscano. De sua obra destacam-se Histórias do Brasil e Histórias da Custódia do Brasil. Vocês podem perceber que nós vamos ter muitos autores, né, os padres, frei, que estavam produzindo e trazendo essa questão também da religiosidade. Inclusive, o padre Antônio Vieira, ele foca muito nessa questão dos índios também. Frei Manuel de Santa Maria de Itaparica, 1604 a 1668. Nascido na Bahia, o Frei Manuel de Santa Maria de Itaparica foi um frade franciscano. De sua poesia, destacam-se as obras Eustáquios e Descrição da Ilha de Itaparica. Então, vamos começar aqui com algumas análises, né? Vamos ver aqui a análise. O poeta descreve a Bahia de Gregório de Matos. Então, o poeta descreve a Bahia de Gregório de Matos. Lembrando que ele nasceu onde? Em Salvador. Então, ele tem aí bastante habilidade para falar sobre o local. A cada canto, um grande conselheiro, que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar a sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Em cada porta, um bem frequente olheiro, que é a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha. Para o levar à praça e ao terreiro, muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés os homens nobres, posta nas palmas toda a picárdia, estupendas usuras nos mercados, todos os que não furtam muito pobres, e eis aqui a cidade da Bahia. É uma crítica bem forte que ele faz, né, turma? E podemos até trazer um pouco dessa crítica para a nossa atualidade. Olha o que ele diz: não sabe governar nem a sua cozinha e quer governar o Estado, quer governar o país. Então, uma crítica muito, muito forte. Ele traz a crítica também à questão da escravidão, né, dos mulatos que serviam ali. E ele dizia que quem não roubasse ia continuar pobre. Então, é uma crítica bem intensa que ele faz ao governo. Gregório de Matos é o maior nome da literatura barroca no Brasil. A sua obra contém poemas satíricos, religiosos e líricos amorosos. O poeta descreve a Bahia. É um exemplar da sua criação satírica, onde há muito uso da ironia e do deboche. Ao longo dos versos, o sujeito descreve uma série de comportamentos reprováveis da cidade onde vinha. Esse tipo de poética, que tinha um tom de denúncia social, foi muitas vezes mal vista, porque apontava dedos para personalidades importantes da época que eram desmascaradas pelos versos. Tá vendo, turma? Já o deboche já vem lá da época do Barroco, né? Então, vocês veem que, assim como hoje, né, se a gente expõe os governantes, se as pessoas expõem
essas autoridades, é claro que não vai ser bem visto. Então, ele era realmente mal visto. Ele era conhecido como boca do inferno. Por quê? Porque ele não se calava mesmo. Ele fazia as denúncias sociais e ele usava os versos para fazer essa denúncia. Já nos primeiros 4 versos do poema que nós lemos, é possível observar o tom sincero de quem fala sem medo do funcionamento da comunidade, desvelando políticos incompetentes. Além de falar sobre a camada governante, Gregório de Matos também retrata o cotidiano da vida baiana. O comportamento curioso do vizinho, o abismo social entre os homens nobres e os pobres. E aí, turma, a gente pode trazer esse poema para a nossa realidade ou não? Claramente podemos trazer, né? Se nós formos refletir sobre a questão da administração do nosso país, sobre a questão que ainda existe esse abismo social, né, entre os mais ricos e os menos favorecidos. Então, a gente pode fazer essa analogia aí. Então, Gregório de Matos, ele falava mesmo, ele não se calava, né? E aí ele não era nada bem visto por conta disso. A Jesus Cristo, nosso Senhor, pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado, se basta a vós irar tanto pecado, a bradar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa que vos há ofendido, vos tem para o perdão lisonjeado. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino, vos deu, como afirmais na sacra história, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Na vertente religiosa de sua poesia, Gregório de Matos também expõe sentimentos conflitantes. No poema acima, o escritor pede perdão a Deus e busca redimir-se com toda a culpa que carrega. Esse poema exemplifica o pensamento cristão que rondava a sociedade na época barroca, na qual o catolicismo e a instituição religiosa exercia grande poder, né? Ela continuava exercendo grande poder. Nesse poema, a gente pode ver 2 figuras de linguagem de forma bem marcante, que é a metáfora e o paradoxo, né? Quando ele diz, pequei, mas não hei de pecar, né? Então, ele faz, logo nessa primeira estrofe, que ele diz, pequei, Senhor, mas não porque hei pecado. Então, como é que ele pecou? Então, fica meio sem nexo, meio sem lógica, é um paradoxo, né? Então, uma das primeiras figuras de linguagem que a gente encontra. A outra figura de linguagem que a gente encontra é nesse verso que ele diz, eu sou o Senhor, a ovelha desgarrada. Então, ele usa uma metáfora, ele não usa a comparação. Se ele usasse a comparação, ele diria, eu sou como uma ovelha desgarrada, eu sou igual a uma ovelha desgarrada, mas não, ele faz a comparação direta. O que ele quer dizer nesse momento? Ele quer dizer que ele é um pecador, né? Então, ele usa a ovelha desgarrada com o sinônimo de pecador. Então, vamos ver aqui, analisar algumas questões aqui. Considere as seguintes afirmações sobre o barroco brasileiro. 1. A arte barroca caracteriza-se por apresentar dualidades, conflitos, paradoxos e contrastes que convivem intensamente na unidade da obra. A gente tem que analisar se são corretas ou não. O conceptismo e o cultismo, expressões da poesia barroca, apresentavam um imaginário bucólico, sempre povoado de pastoras e ninfas. 3. A oposição entre reforma e contra-reforma expressa no plano religioso os mesmos dilemas que o barroco se ocupa. Então, quais as opções estão corretas? A primeira, a segunda e a terceira? Quais seriam as características do barroco? Vamos ver? Então, as corretas apenas a primeira e a terceira. A arte barroca apresenta-se por dualidade, conflito, paradoxo e contraste, que vive constantemente, né, tensamente essa unidade da obra. Então, tem essa dualidade o tempo inteiro esse contraste. E a oposição entre reforma e contra-reforma, que expressa no plano religioso os dilemas do qual o barroco se ocupa. E para finalizar, no nosso momento português nas redes, né, se vocês quiserem participar, mandem lá a sua sugestão na plataforma Gonçalves Dias. Nós temos aqui, ó, quando falam que preferem
o barroco ao renascimento, né? Então, olhem aí, é bem forte a cena, né? Lembram que nós vimos como característica do barroco o feísmo, que seria o quê? Muito essa questão da dor, do sofrimento, da miséria humana, muito sangue, mesmo de forma explícita mesmo. Então, é colocado de uma forma mesmo bem evidente. Eles tinham atração por esses, era um tema recorrente, essa questão do sofrimento, essa questão da dor, né? Então vocês podem ver ali, é uma cena bem forte, tem sangue, está cortando a cabeça, né? Então é uma cena realmente muito forte. A nossa aula fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e um grande abraço.